Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Chegamos ao capítulo de número 2 de Filipenses. Louvado seja Deus, porque Paulo continua falando com a igreja em Filipe, e que, claro, por ser composto de seres humanos, não era perfeita. Não era perfeita. Eu estou dizendo isso porque eu tenho pontuado para os senhores que Paulo não escreveu esta carta para tratar de um problema grave, tipo alguma heresia doutrinária, ou de conflito eclesiástico. Mas a igreja tinha suas falhas, tinha seus problemas, digamos assim. Um dos problemas que tinha era alguma possível divergência entre Evódia e Sintique, Era alguma coisa dessa natureza, conforme o capítulo 4, verso 2. Paulo até roga que elas pensassem concordemente no Senhor. É difícil essa concordância, É difícil essa hegemonia. É difícil atentar para o princípio que ele, inclusive, preconiza aqui no capítulo 2, que é a unidade de alma, a unidade de sentimento. O que torna isso mais possível é quando a gente faz uma leitura ou passa a ter uma percepção melhor da pessoa de Jesus, que é o que ele diz no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente vê em Romanos que Paulo, no capítulo 15 de Romanos, ele fala que Jesus Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. Romanos 15, verso 3. O que ele também fala ainda em Romanos, para que nós, a igreja de um modo geral, que a mensagem para a igreja é uma só, porque só existe uma igreja. E aí o Senhor diz, e aí Paulo diz, ainda aqui no capítulo 15 de Romanos, versos 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Isso é difícil e muito, quando cada um busca os seus interesses. Mas se nós agirmos como Timóteo, de quem Paulo faz referência, e buscarmos o que não é próprio nosso,
e buscarmos o que é de Cristo, né? Que era uma problemática dos irmãos, aí realmente isso fica difícil. Eu estava, inclusive, antes de reler esse capítulo para abordar hoje, nesta oportunidade, Filipenses 2, meditando nisso esses dias. O quanto nós, a começar dos pastores, dos líderes, estamos buscando mais os nossos interesses pessoais, os nossos interesses denominacionais. E aí focamos ali na nossa instituição, focamos ali no nosso grupo, quando esquecemos do reino. E o reino do Senhor, ele é extenso. A igreja, ela é extensa. Ela não se limita ao quantitativo de membros que há em alguma instituição. O reino, ele não circunscreve-se dentro de 4 paredes ou por trás de uma placa denominacional. O reino não se limita a um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mesmo que ainda esse grupo denominacional não tenha o seu referido registro, o que torna inclusive o grupo denominacionalmente falando, institucionalmente ilegal, né? E se formos atrelar o pastoreado à instituição, poderia se configurar um crime de falsidade ideológica, que não vem o caso. Mas o quanto nós estamos defendendo os interesses pessoais e institucionais. E quando parte para o povo, o quanto o povo está indo para os cultos só em função de seus problemas, em função de cura, em função de prosperidade empresarial, em função de um casamento feliz, em função de um sucesso estudantil, em função de um sucesso político, em função de um bem-estar puramente social. Poucos estão preocupados no que é de Cristo. Poucos estão preocupados no bom andamento do reino. Eu não estou dizendo para você ir para o culto e esquecer seus problemas em casa. Não, você tem que ir para o culto e levar o seu problema para orar a Deus por ele, para apresentar em oração, se for o caso, até pedir oração, dependendo do problema, né? Para não se expor ou não expor alguém. Não estamos falando de você não pedir socorro na igreja, não pedir socorro a Deus, não estamos falando disso. A quem você deve buscar é ao Senhor mesmo para resolver o seu problema. A quem você deve invocar é ao Senhor mesmo para resolver o seu problema. Você está certo em procurar uma igreja para se libertar. Você está certo em procurar participar de um culto para solucionar a sua vida. Você está certo em buscar o Senhor em oração em função dessas coisas. Porque se o Senhor não resolver, se o Senhor não tomar a frente, como diz o salmista,
De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Então, quando você for orar em casa, no templo, em qualquer lugar, você tem que apresentar o que lhe incomoda, o que lhe aflige, o que lhe angustia, onde dói. Você tem que apresentar ao Senhor o que lhe incomoda em você, o que incomoda em você, não é? O seu pecado, o seu erro, sua falibilidade. Você tem que apresentar isso tudo a Deus, claro. Mas, por exemplo, o ir cultuar não é só buscar o Senhor em função dessas problemáticas físicas, sociais, existenciais. E quando eu me refiro a essas problemáticas existenciais, eu estou procurando ser holístico, estou procurando ser pleno, estou procurando me referir a todos os sentidos e aspectos das nossas vidas. Mas devemos também ir ao templo para aprender do Senhor, na beleza da sua santidade, para contemplar a formosura do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos também ir ao templo, ao culto. Devemos também buscar o Senhor mesmo em casa, mesmo no monte, para quem gosta de ir para monte, mesmo em qualquer outro lugar que se vá, orar, louvar, procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor em função do reino. Por exemplo, você que tem orado por sua vida, por isso e aquilo outro da sua vida, você tem pedido a Deus a manifestação dos dons do Espírito Santo na sua vida? Ou num recinto que você congrega, que você cultua, que você participa, você tem pedido a manifestação dos dons do Espírito Santo, não em função simplesmente do massageamento do ego, não em função de simplesmente resposta para problemas de difíceis solução, mas em função do nome do Senhor ser glorificado, em função do aperfeiçoamento da igreja. Como é a tua oração? O louvor, você tem procurado adorar a Deus mais do que cantar aqueles hinos sugestivos, consoladores? A igreja que você faz parte tem procurado adorar o Senhor? Há um momento de louvor, de adoração? Ou só aí no estilo, que são bons, são bonitos, né? Eu, particularmente, no começo da minha fé, eu chorei, que só a misericórdia, quando escutei esse hino pela primeira vez. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou Deus, que contigo sempre velo muito bem, alguma coisa assim. E de ti não me esqueço também. Poxa, quando eu escutei isso pela primeira vez, pense numa manteiga perto do fogo, derretida, né? Chorei. São bons hinos assim, são bons, não é? Erga agora a cabeça, não fique triste. É bom ouvir hinos assim. Se bem que em alguns momentos eu sugiro que não seja bom quando você está, por exemplo, depressivo. Daí esses hinos talvez sirvam até de gatilho para deixar você mais para baixo ainda. Em algumas pessoas a reação é essa. Eu fiz uma observação, né, como pessoa que estuda a saúde mental, que hinos assim, como músicas seculares, por exemplo, as chamadas
músicas seculares, não é? Deixam as pessoas para baixo. Aí tem um momento que não é bom ouvir coisa assim. A pessoa fica mais arrasada ainda, não é? Mas o culto, que não deve deixar de ter hinos assim, mas estamos adorando, irmãos, em nossas reuniões. Estamos pensando em agradar a Deus, em elogiar a Deus. Porque, na verdade, tem composições que não são hinos. Porque hino a gente atribui a algo assim mais específico, né? Para exaltação. Por exemplo, quando a gente fala do hino nacional, a gente, se você observar, é uma exaltação à nossa nação. Então, o hino a Deus é o hino de exaltação a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, por exemplo, não é? Então, estamos pensando no que é de interesse de Deus. Quando isso não funciona, aí fica difícil a unidade preconizada por Paulo em suas epístolas, como nesta, por exemplo. Fica difícil essa coinonia doutrinária. Uma vez um colega chegou para mim, eu já disse isso em várias abordagens minhas, que estão no canal do YouTube Acorda Pensa, estão aqui no Facebook, apesar que o Face agora está com essa resenha de a mensagem só durar 30 dias. Eu pouco exploro o Instagram, estou pelo Instagram da Rádio Tamandaré. E estou pelo YouTube da Rádio Tamandaré agora também. Esse material do Face é que vai para o YouTube Acorda Bênção. Eu já falo isso, está registrado aí há muitos anos. Que fiquei estupefato quando um colega pastor chegou para mim e disse: pastor Amaro, mas cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Aí eu disse: meu irmão, eu particularmente discordo, até porque Pedro diz, não é, que a palavra desta profecia, ela não é de particular interpretação. Porque os homens foram inspirados por Deus para escrever este livro. E é exatamente por essa fala de Pedro, que a palavra desta profecia não é de particular interpretação, é que não se pode defender a tese de que a Bíblia é interpretada por cada um do seu jeito. E o grande problema da doutrinação evangélica é esse. É o entendimento de achar que cada um deve interpretar do seu jeito. Foi por isso que aconteceu o movimento evangelical nos anos 1902 para criar o movimento ecumênico protestante chamado evangelical, que no Brasil adequou-se à expressão evangélicos. Que a ideia, já disse, baseada inclusive em Efésios 4, é de defender essa unidade, porque é um só Deus, um só batismo, uma só esperança, uma só fé. Efésios capítulo de número 4. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Se defendermos os interesses de Deus, aí chegaremos a um sentimento só, a uma verdade só, a uma doutrina só. Se defendermos os interesses de Deus, aí pregaremos a palavra, e aí essa confusão doutrinária, porque é uma confusão muito grande. Um pastor diz uma coisa, eu já me deparei com pessoas dizendo isso a mim: pastor Amaro, qual é a igreja verdadeira? Eu digo: olha, não existe. Porque as denominações, e a pessoa pergunta isso com relação à denominação, né? A igreja verdadeira é a de Jesus Cristo. Aí qual é que é a de Jesus Cristo? É aquela que diz: é a de Jesus Cristo, né? Complicado. Mas o que se identifica por uma igreja evangélica, onde ainda, apesar de perceber que a Bíblia está defasada em muitas igrejas, em muitas denominações, a igreja que se configura de Jesus Cristo é aquela que a Bíblia Sagrada tem proeminência, tem vez e voz. Ela ainda é a única regra de fé e prática. Foi o que eu estava dizendo uma vez para outro colega que estava fundando um ministério, e ele: Amaro, eu estou com um problema muito grande na fundação do ministério, porque o estatuto está assim, assado. Eu disse: minha benção, faz o seguinte, cria um estatuto puramente administrativo, e as normas da tua igreja sejam as normas bíblicas. Porque se tu for criar um estatuto para normatizar o comportamento dos crentes da tua igreja, tu vai ter que escrever outra Bíblia. E não pode escrever outra Bíblia. Porque tem o estatuto interno, regimento interno. Aí vai ter que escrever outra Bíblia. O grande problema é esse, da maioria dos líderes. Porque querem fazer os crentes propriedades suas, discípulos seus, dentro de suas normas, de suas regras. Aí, quando isso foge o interesse de Deus, aí surge o quê? Diferenças doutrinárias. Porque a Bíblia diz uma coisa, aí o caba, para querer moralizar a sua denominação, para dizer que a sua denominação é a denominação, aí inventa normas, regras, doutrinas que não se respaldam no contexto geral da Escritura, a não ser com versículos isolados. E o lema da hermenêutica, que não é o lema de nenhum pastor, é o lema da hermenêutica: que texto sem pretexto, que texto sem contexto é pretexto para a Escritura. Você já deve ter escutado muito Silas Malafaia dizer isso, mas isso é um lema da hermenêutica. Não é? E aí, por não haver unidade doutrinária, por não haver busca no que não é seu próprio, a não ser no que é de Cristo, essa coinonia, essa hegemonia, essa unidade fica realmente complicada. Por isso que Paulo cuidou de orientar Evódia e Sintique para que houvesse um abandono a essas dissensões, a esse paralelismo de movimentos, de interesses. Outra coisa que Paulo pontua dentro disso é exatamente
o princípio da empatia. E aí no versículo 4 ele diz: não tenha cada um à vista o que é propriamente seu, senão também... o versículo 3, aliás, eu já li o 4, mas é o 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí é quando ele apela para o sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é? Louvado seja Deus. Sim, Cristo que humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sim, de Cristo, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Inclusive, eu normalmente me utilizo também desse trecho, além de outros trechos da Escritura, para mostrar às pessoas que Jesus não é uma segunda pessoa divina. Jesus é Deus em forma humana. Está aqui mais um versículo para a coleção dessa defesa ao monoteísmo. Não monoteísmo. Monoteísmo. Crença em um só Deus. Diga-se de passagem que a fé cristã ela é monoteísta. Crença em um só Deus. Não existe três deuses ou três deuses. Jesus não é uma segunda pessoa divina. Jesus é Deus em forma humana. É por isso que o seu nome, inclusive, tem poder. Porque ele é Deus. Ele é soberano. Deus é título de grandeza. E não tem ninguém, não tem outro título maior do que esse. Não tem outro título maior do que esse. Deus. É a grandeza das grandezas, é a soberania das soberanias, é o senhorio dos senhorios. Jesus é Deus em forma humana. É por essa razão e também pelo fato de ele ter sido obediente até a morte e morte de cruz, o pecado não reinou nele, o pecado não teve vez nele, por isso que ele venceu a morte, por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, por isso que ele declarou que todo o poder lhe foi dado em cima no céu e embaixo na terra. Por exemplo, quando se defende essa unidade de Deus, acabam-se as discussões teológicas. Acabam-se as discussões teológicas. Não é? É intrigante esse assunto de unidade, porque eu já percebi até, lendo livros de mesmas casas publicadoras, que há escolas diferentes. Por exemplo, nesse aspecto teológico, né? Como os assuntos escatológicos, as divergências, né? Se pararmos para entender e aceitar o que a Bíblia diz, que as coisas reveladas são para nós e as ocultas são para Deus, a gente não vai falar nada do que a Bíblia não fala. A gente vai se limitar ao que a Bíblia nos limita. Mas tem gente que quer ir além. Tem gente que quer falar o que Paulo disse, viu no céu e não era permitido falar aos homens. Tem gente que quer falar o que João Evangelista viu e não era lícito dizer e quer dizer. Aí complica. Aí fica difícil realmente ter unidade. Mas, se cuidarmos de defender os interesses de Deus e não simplesmente
ganhar dinheiro comercializando inovações. Comercializando inovações, sejam elas escriturísticas, sejam elas litúrgicas, porque a liturgia, a gente não tem um script litúrgico na Escritura, a gente não tem. Fora o culto do tabernáculo, a gente não tem no Novo Testamento. A gente não tem. Como se faz um culto, por exemplo, de 2 horas. A gente não tem tantos hinos da harpa cristã, até porque a harpa cristã é um negócio novo, né? E é denominacional. Tem igrejas que adotam inário, tem outras que adotam outros nomes. Como é o nome, por exemplo, da tua igreja que não adota a harpa cristã? Os presbiterianos, a maioria é inário, né? Os batistas também. Qual é a tua igreja e qual é o livrinho de cântico? Como é o nome que se dá ao livrinho de cântico da tua congregação? Só queria saber isso. Pastor, eu sou da igreja tal, a gente não usa harpa cristã nem usa o inário, é tal. Ah, pastor, a nossa igreja não adota inário, a gente canta aí nos avulsos de adoração. Ah, pastor, a gente nem faz uma coisa nem outra, a gente nem canta nada na nossa igreja, é só palavra. Porque eu já vi alguns irmãos dirigindo o culto e não tinha cântico, não, era só palavra, do começo ao fim, só palavra. Eu digo, poxa, é diferente, né? A gente não tem um script litúrgico que se deve cantar tantos hinos, 4, como eu disse numa abordagem anterior. Quem foi que estabeleceu que o culto tem que ser 2 horas de culto, começar de 7 e terminar de 9? Quem foi que estabeleceu isso? Poderia começar de 7 e terminar de meia-noite, né, como tem agora as mini vigílias. Poderia começar de 5, terminar de 10, ou de 6, ou de 7, ou de 8, enfim, poderia ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem eventos que demoram 1 hora, às vezes demora menos. A questão é a substância, né? Substância. Eu já participei de vigília. Vigília e ciclo de oração são os cultos na igreja evangélica mais demorado. Vigília começa de 10 da noite, vai até as 5 da manhã, são 7 horas de culto. Círculo de oração normalmente se começa de 9 da manhã até as 4 da tarde. Quem estabeleceu isso foi a Assembleia de Deus, nada contra, mas agora tem círculo de oração à noite. É um movimento novo, círculo de oração à noite. Quem estabeleceu que é 7 horas, que é 2 horas, que são 3 horas? Quem estabeleceu? O que Paulo defende é que, independente do culto, ou seja, independente do tempo, independente da quantidade de gente, Paulo defende é que nesse movimento haja edificação, porque se não houver edificação, não é culto. Aí você passa 7 horas, é melhor ficar ouvindo só a voz do divino de 7h30 até 8, até 8h30. É melhor, às vezes, fazer só isso, do que passar 7 horas e você entrar vazio e sair oco. Né? Segunda as Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14. Estou usando outra Bíblia, que é minha também, mas estou usando outra. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Se não houver edificação, não é culto. E o que é que edifica? Oração, palavra de Deus. Amém? Bons momentos de louvores, de preferência de adoração ao Senhor. Nada contra os hinos sugestivos. A gente até canta, né? A gente até acha bonito. Eu particularmente canto, acho bonito. Tem alguns que a gente tem até que ter cuidado com a letra, né? Até parei de cantar mais ele.
como esse: quem te viu na prova não te ajudou, quem te vê na bênção vai se arrepender, porque vai estar na plateia e tu no palco. Esses hinos de revanche. Isso é revanche, né? De revide. É bom evitar esses hinos assim, né? Tipo, ó, agora eu tô na bênção, tu agora tá ferrado. Não pode, o crente não pode ter esse sentimento assim de revanche, né? Tem outro termo que eu não tô lembrando agora, que eu uso. Mas de preferência de adoração, de engrandecimento ao nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. E normalmente os hinos dos hinários são assim, são nessa linha, né? Se não houver edificação, aí não é culto. E que, diga-se de passagem, a maioria das nossas celebrações não estão passando de programa de auditório. Círculos de orações não estão passando, às vezes, de circo, né? Onde pessoas vão só para se exibir, outras para assistirem exibição. Não se está buscando os interesses de Deus na maioria das nossas reuniões, até porque isso é um reflexo da nossa vida. A gente não está buscando no nosso dia a dia os interesses de Deus. A gente só ora em função de nós. Porque nós, porque eu, Senhor, porque eu, porque a minha vida, porque a minha situação, Senhor, a minha. A gente não está pensando no reino. Senhor, me enche do Espírito Santo, para o teu nome ser glorificado, quando eu impor as mãos, quando eu ungir com óleo, quando eu cantar, pessoas se converterem, quando eu pregar, pessoas terem os olhos abertos, a mente esclarecida e em breve se resolverem te servir. A gente está pregando em função disso, a gente não está fazendo a coisa em função disso. A gente está pregando para o povo, para a gente mostrar que a gente tem conhecimento, que a gente é poderoso. Ó, eu pregando, o povo dá muita glória. Eu pregando, eu faço o povo dar muitas línguas estranhas. Eu pregando, faço isso e aquilo outro. A gente está assim. A maioria de nossos pregadores estamos assim. Showman. Astros do reino. Quer dizer, astros do reino não. Porque no reino de Deus não cabe isso. No reino do Senhor não cabe isso. Isso faz com que eu me policie, isso faz com que eu reveja, inclusive, as minhas pregações. Isso faz com que eu reveja meus louvores ao Senhor. Isso faz com que eu reveja a minha vida. E eu espero que isto esteja ajudando você a rever a sua vida, meu irmão, meu ouvinte, e se porventura algum pastor estiver me ouvindo, né? Em o nome de Jesus Cristo. Amém? Se esta palavra mexeu com você, glória a Deus por isso. Se não mexeu, foi a voz de Amaro Correia. Mas se mexeu, foi a voz de Deus, a voz do divino.